Glória a Deus. Hoje eu estou aparecendo com um novo adereço aqui, mas estou aprendendo, vou falar do mesmo jeito. Glória a Deus, é sempre uma alegria, é sempre um grande privilégio, irmãos, né? Estarmos aqui na presença do Senhor, louvarmos a Ele, adorarmos a Ele e podemos compartilhar a palavra do Senhor. Então, me alegro, né? Eu sempre peço ao Senhor, Deus, que no meu coração, mesmo diante de tantas coisas que eu preciso fazer, a Tua palavra nunca me seja uma carga, né? Mas seja sempre uma honra. E eu posso testemunhar isso, irmãos, porque foi bem difícil, foi bem corrido. Mas em nenhum momento, às vezes eu achava assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir me organizar? Mas em nenhum momento me colocar nesse lugar foi um peso, mas sempre uma honra, um grande privilégio. Então louvo ao Senhor por isso. Nós estamos, né, o irmão Adilson já ministrou aqui e tem nos lembrado do nosso propósito. Nós iniciamos um propósito como Igreja Cristã Manancial de Vida, né, de 40 dias de consagração ao Senhor. Nós, no Encontro das Mulheres, nós estivemos estudando e aprendendo sobre o que é a consagração, né, como nós precisamos, enquanto servos de Deus, nos colocar nesse lugar, né, de separação mesmo. E nós temos um ano muito profético em nossas vidas, muito poderoso, que é o tema do nosso ano, né? Qual é o tema do nosso ano mesmo? O bispo não vale, né? O bispo é aquele aluno que a gente fala assim, ó, qual é o ano mesmo? Mas o Roberto não pode responder, né? Mas glória a Deus, nós estamos no ano de posicionamento, né? E é algo assim que para mim, irmãos, é algo muito, muito forte, né? Porque naturalmente existem pessoas que têm essa facilidade para se posicionar, né? E outras pessoas que naturalmente já têm facilidade para pegar o caminho do meio, né? Então eu sou a do caminho do meio, mas não de estar entre dois pensamentos, mas de querer sempre um consenso, né? De querer sempre uma mediação. E muitas vezes o posicionamento ele vai exigir algumas rupturas, alguns tensionamentos, né? Algumas renúncias que nós, por algum vínculo, temos dificuldade de quebrar e acabamos deixando de nos posicionar. Mas hoje o Senhor, Ele nos ensina, através dessa palavra, como nós podemos, mesmo muitas vezes, não tendo essa personalidade mais forte, nos posicionarmos de forma a glorificarmos e a sermos fiéis a Deus. Então a palavra de hoje, ela se chama fidelidade. E antes eu queria perguntar para a igreja, para você, se você, na sua vida, né, já passou por alguma situação em que você precisou renunciar ou rejeitar algo por causa da sua convicção a Deus. Alguém aqui já viveu isso? Só levanta a mão assim. Quem aqui já precisou, por causa da sua convicção a Deus, renunciar ou rejeitar algo? Maravilha. Essa é a nossa vida, né? A vida do cristão. Por que isso acontece? Porque como o próprio Jesus disse lá na oração sacerdotal em João, né, 17, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Logo, os nossos valores, né, os nossos princípios, eles não são os mesmos que o do mundo. E em algum momento nós vamos precisar dizer, dar o basta, estabelecer os limites. E são nesses momentos que o posicionamento, que a decisão, que postura e atitude são necessários na nossa vida. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Uma passagem bastante conhecida, né, de muitos irmãos. Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 1.
nós vamos ler, nós vamos passar por todo o capítulo, mas nós vamos por parte, tá bom? Então vamos começar. Glória a Deus. Bom, essa passagem, queridos, né? O que está falando aqui no capítulo de Daniel? O capítulo de Daniel, o primeiro capítulo, ele começa situando o povo, né, do reino de Judá no cativeiro da Babilônia. Uma promessa que já havia sido, né, profetizada, declarada pelos profetas, inclusive o profeta Jeremias profetizou, dizendo, né, que toda esta terra virá a ser uma desolação e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, esse capítulo, ele mostra bem o começo de como Judá passa a se tornar um povo não mais livre, mas um povo cativo de Babilônia. Então vamos ler o versículo 1 e o 2, que diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O que eu aprendo aqui? Eu vou estar sempre fazendo esse exercício, tá? Eu tenho feito esse exercício quando eu leio a Bíblia, e aí eu leio o versículo e eu começo a pensar, o que esse versículo me ensina? O que eu aprendo aqui? Então eu vou fazer esse exercício com vocês aqui, o mesmo exercício do meu pensamento. Queridos, a Bíblia diz aqui no versículo 2, que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei Jeoaquim. Foi Nabucodonosor que conquistou? Não, foi o Senhor que entregou. E o que eu aprendo aqui? Que há uma supremacia de Deus sobre todas as coisas. No próprio livro de Daniel, ele diz que Deus é aquele que remove e estabelece os reis. Eu entendo que quem Deus permitiu estar, colocou, está no governo dele. Está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle de todas as coisas. E eu entendo também que Deus responde ao ser humano a partir de suas escolhas. Porque lá em Deuteronômio capítulo 28, quando Deus elegeu o povo de Israel para ser o povo dele, Deus estabeleceu várias ordenâncias. E em Deuteronômio 28 fala das bênçãos e das maldições. E que se o povo amasse a Jesus, adorasse ao Senhor, servisse a Ele, várias bênçãos eles receberiam. E é uma sequência de promessas que eles recebem sobre a casa deles, sobre a prosperidade, sobre a semente deles, como seria frutífera, sobre o governo deles sobre todos os povos. Porém, a partir do versículo, mais ou menos, eu não tenho agora mais 30, mais uma referência, se a pastora Elza puder colocar, ele começa a dizer que se escolherem também a desobediência, várias consequências viriam a partir dos atos de desobediência. Então Deus tem um controle de todas as coisas e Ele responde ao ser humano a partir das escolhas do ser humano, porque Deus estabeleceu os critérios das bênçãos e das maldições e nos dá a liberdade de elegermos o que nós queremos. Então não é a supremacia do rei, né, Nabucodonosor, não é o poder, nossa, como a Babilônia, um grande império, né, quando a gente vai estudar a história antiga, é um dos grandes impérios que aparecem, mas não é sobre a supremacia do rei. Aqui a Bíblia está mostrando que o Senhor é que governa todas as coisas, que se o Senhor não quisesse, Nabucodonosor nunca teria conquistado Judá. Amém? Isso diz para a gente
que, mesmo sendo cristã, mesmo sendo consagrada ao Senhor, eu posso sim ser levado cativo ou estar numa condição de cativo. Isso mostra que mesmo os utensílios da casa do Senhor que foram consagrados pela desobediência do povo, foram levados e colocados na casa de um Deus pagão, em que não era a adoração dada ao Senhor. Então isso mostra, queridos, que nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Nós precisamos levar a sério Jesus, nos posicionar, né, nessa relação com Ele, numa relação sincera e verdadeira. E aí nós vamos então para o versículo 3 e 4, vamos lá. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E aí, então, o rei, né, conquista o reino, e não apenas o reino, ele não apenas captura o rei Jeoaquim, mas também solicita que todos os jovens, os mais inteligentes, os da nobreza, né, os sábios, entendidos, os formosos, queria que fosse bonito, né, que eles fossem levados para o palácio do rei para serem ensinados na cultura mesopotâmica, possivelmente para aprender aquela língua ali, para servir aquele reinado. Era uma estratégia, né, do rei de usar toda a inteligência e sabedoria dos povos cativos ao seu favor. E é aí que entram os nossos personagens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são os personagens aqui do nosso capítulo. E nós vemos aqui, então, que uma situação que mexeu com o rei Jeoaquim, uma situação a nível global no país, digamos assim, não alterou apenas a vida de Jeoaquim, mas alterou a vida também das pessoas que habitavam ali. Então, algo global impacta o local. E sabe o que isso me ensina? Muitas vezes a gente fica alheio. Não quero saber de política, não quero saber de notícia, não quero saber de hora, não quero saber de nada. Como se isso não fosse nos atingir. Como se isso não tivesse relação conosco. Mas nós temos aprendido que tudo é sistêmico, né? Que tudo é um grande quebra-cabeça de Deus. E depois as coisas vão se unindo. O que cabe à igreja, amados? Orar, né? Não nos cabe jogar pedra, não nos cabe destruir, não nos cabe julgar, nos cabe orar pelas nossas lideranças, porque isso nos afeta, assim como afetou esses jovens e outros jovens, mas a Bíblia aqui está falando dos 4. Então nós precisamos, como igreja, olhar para as nossas autoridades e para os nossos governos com um olhar de clamor, com um olhar de misericórdia, pedindo perdão pelos pecados, pedindo a graça e o favor do Senhor. Porque se há paz sobre eles, há paz sobre nós. Se há destruição sobre eles, há destruição sobre nós. Aí nós falamos, nós somos servos do Senhor, nós não seremos abalados. Mas nós precisamos o quê? Fazer a nossa parte. Se a Bíblia está dizendo para a gente orar, é para a gente orar. A Bíblia não está dizendo, não ore porque nada vai acontecer com você. A Bíblia não nos ensina a sermos egoístas, pelo contrário, a Bíblia nos ensina a ser generosos. E assim como nós queremos o nosso bem, precisamos desejar o bem de toda a população. Porque Deus veio para todos, amados. Deus não faz distinção entre rico, pobre, negro, amarelo, preto, indígena, o que for. E a nossa oração e o nosso olhar tem que ser para todos, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas amém, falei, né? E eu vejo que nós precisamos, como igreja, né, termos esse olhar
de humanidade. Porque uma das coisas que a espiritualidade, não a religiosidade, mas nos tornarmos mais espirituais, ou seja, nos tornarmos mais parecidos com Deus, que é Espírito, é nos humanizarmos. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por cada um que nem merecia. E nós muitas vezes, como seres humanos frágeis, vulneráveis, nós olhamos para o nosso outro ser humano igual a nós e nos achamos melhores que eles. Então, que a nossa espiritualidade, irmãos, nos leve para mais perto do outro ser humano que está perto de nós. Porque esse é o evangelho que vai fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. E aí eles chegam ao palácio do rei, porque eles eram maravilhosos, né? Eles não eram qualquer um, não, né? Então, eles pertenciam à linhagem real, à nobreza de Judá. Eles eram bonitos, eles não tinham defeito. Ou seja, essa questão do defeito está muito relacionado à deficiência, né? Historicamente. Então, eles não tinham uma limitação nem física e intelectual. Eles eram cultos, eles tinham habilidade para viver no palácio do rei. E eles foram lá justamente, como nós falamos, para eles servirem a esse governo. Mas, o que eu aprendo aqui? Que nós não somos desse mundo. E agora a gente vai entrar numa metáfora, né? A gente vai olhar para a Babilônia como o mundo, como um sistema, né? Quando a gente fala de mundo, né? Muita gente que não é cristão até fala, como assim do mundo, né? O sistema regido pelos valores mundanos, pelas obras da carne, né? E a gente vai lá em Gálatas e a gente vê quais são esses sistemas, quais são esses valores, né? Prostituição, lascívia, impureza, maledicência, glutonaria, lascívia. Esse sistema é o sistema mundano. Então a Babilônia, vamos fazendo agora essa analogia, é esse sistema. E o povo chegou, os 4 judeus chegaram lá, nesse sistema, e passaram a ser pressionados por esse sistema. Da mesma forma como nós estamos nesse mundo e somos pressionados também pelo sistema desse mundo. Amém? Então vamos lá. Mas nós não somos desse mundo. Diga comigo, eu não sou desse mundo. Amém. Tem até um louvor que diz, né? Eu não sou daqui, para casa voltarei. É que os louvores vêm na minha mente, gente. Então, aí eu vou e canto. E aí, amados, eles chegam no palácio do rei. Veja bem, eles estão no sistema de Babilônia, mas eles não estão em qualquer lugar. Eles estão no palácio do rei. E aí a gente fala, cativos no palácio, né? No palácio. E olha só o que ofereceram para eles no palácio. Vamos lá para o versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. Ok. Chegaram no palácio, outro sistema, receberam outros nomes. E aí eu fui dar uma pesquisada, né? Daniel significa Deus é meu juiz. Passou a ser chamado Beltesazar. Bel, proteja a sua vida. Ananias significa Javé é gracioso. Passou a ser chamado de Sadraque, comando de Acu. Ou Acu. Misael significa quem é o que Deus é. Para Mesaque, quem é o que Acu é. Azarias significa Javé ajudou.
e passou a ser chamado de Abednego, servo de Nego ou de Nabo. Então, eles receberam um outro nome alinhado aos costumes pagãos, né? Como se sujeitassem eles agora a essas novas normas. Eles estão nesse contexto, tiram de uma certa forma a identidade deles. Tem um autor que eu gosto muito, Dali, eu não sei como se pronuncia, mas é Dali Carnegie, a escrita. E ele fala sobre a importância do nosso nome. Como que o nome, ouvir o nosso nome, ressoa em nós, tanto questões bioquímicas, né, neurobioquímicas. Então, se você estiver em qualquer lugar e eu falo, Gessé Júnior, ele poderia estar disperso, mas ao ouvir o nome dele, né, já ativa automaticamente uma sensação de atenção, pertencimento, prazer, empatia. E também o nome fala do quê? Da nossa identidade, da nossa importância, né? Ao retirarem o nome de Ananias, Misael, Azarias, né? Ananias, Misael, Azarias e Daniel. De uma certa forma, a gente vê ali, de uma certa forma não, de forma muito explícita, querendo roubar a identidade deles. Querendo que eles esquecessem a origem deles. Querendo que eles cortassem qualquer relação deles com Deus que eles tinham conhecido, com Deus que fazia parte da vida deles, colocando eles num outro lugar, num lugar agora de sujeição aos valores e aos princípios daquele mundo. Aí eu te digo, o mundo pode querer fazer isso com a gente, mas o que faz uma pessoa cativa, queridos, não é o que o mundo quer fazer, não é o que o externo diz para você, mas é como você reage a esse externo. Vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Portanto, mudaram o nome de Daniel e seus amigos, mas não conseguiram roubar a identidade que estava neles. Eu não sei o que você já passou, que talvez tentou roubar alguns traços da sua identidade, ou até mesmo o seu nome, né? Nossa, fulano era tão legal e agora é tão ranzinza, fulano era tão não sei o que, agora eu não sei o que aconteceu. Mas eu quero te dizer que você tem a escolha em Deus de se posicionar e resgatar essa identidade que um dia tentaram roubar de você. Porque eu digo, gente, as pesquisas mostram, e é verdade, né, da própria experiência, que o ambiente, ele pode favorecer a nossa melhor parte ou a nossa pior parte. E muitas vezes, em contextos adversos, por não estarmos fundamentados em Jesus, perdemos a nossa identidade. E é como nós aceitássemos esse novo nome que Satanás quer impor sobre nós, né? Como a própria Noemi pediu para ser chamada de Mara, quando perdeu o seu marido e os seus filhos. Ela quis assumir uma nova identidade por causa da amargura do coração dela. E ela quis abrir mão da verdadeira identidade dela. E muitas vezes, nós também, sem perceber, ou às vezes até de forma muito real, queremos abrir mão da identidade. Por isso eu te digo, em nome de Jesus, eu não sei como você está, mas hoje o Senhor quer resgatar a sua verdadeira identidade nele. Porque quem nós somos em Jesus, amados, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Pensando aqui no palácio também, né? Muitas vezes as pessoas estão cativas, e é interessante porque aqui eu aprendo que nem todo cativeiro vem em forma de masmorra. Nem todo cativeiro é calabouço, né? Nem todo cativeiro que significa que a pessoa está sofrendo.
Tem gente que está no cativeiro mesmo. Está muitas vezes numa relação abusiva, está muitas vezes numa relação de violência, ou físico ou verbal, está no cativeiro de endividamento, está em cativeiro de depressão. Mas tem gente que está em cativeiro sem saber que está em cativeiro. Está no palácio. Estou sofrendo, não tenho controle sobre a minha vida, mas estou comendo bem, estou saindo, tenho dinheiro no bolso, né? Estou no cativeiro, mas pelo menos eu tenho um lugar para viajar. Olha aí, ó. Quando eu era da igreja, eu nem viajava, agora eu viajo, eu tenho uns amigos que pagam para mim. Não percebe, mas está no cativeiro. Porque nem sempre o cativeiro, ele é tão explícito. Muitas vezes Satanás, ele entrega de bandeja, mas ele prende com amarras. E aqui eu vou fazer um parênteses para contar um testemunho, amados, de uma lição que ficou para mim muito forte, de uma tragédia que aconteceu, infelizmente, com a minha família materna, há mais ou menos uns 15 dias atrás. Nós fomos a Manaus, né? Vocês souberam. E nesse processo, eu sempre visito minhas tias, elas vão ao nosso encontro, nós vamos. E essa é a tia mais velha, a irmã mais velha da minha mãe. Uma tia muito querida. E eu nem tinha planejado de ir na casa da minha tia, mas nós fomos nas redondezas, aí eu falei, não, vamos aproveitar e vamos lá na minha tia. E chegando na minha tia, fomos bem recebidos, estava ela e o meu tio apenas. E aí, enquanto nós estávamos conversando, chega o meu primo, né? Primo sobrinho, porque ele é filho da minha prima, 23 anos, um menino muito lindo. E aí eu até abracei ele e falei, olha, Joaquim, foi meu aluno do 5º ano. Ele tinha sido meu aluno quando tinha mais ou menos 10 anos de idade, 9 anos. E nós conversamos rapidamente ali, e aí ele almoçou e saiu. E nós terminamos a visita e fomos embora, eu dei tchau para ele e viemos, né? E mais ou menos uns 15 dias atrás, na nossa família, começaram a divulgar a foto de desaparecido, né? De que ele estava desaparecido. E foram 5 dias de muito desespero, muita dor, muita angústia, especialmente por parte da família da minha tia. Ele morava com a minha tia, então ela tinha assim, esse apreço, né, muito grande. Foi de muita repercussão na cidade. Televisão fizeram reportagem, porque ele tinha saído para fazer uma entrevista de emprego no sábado pela manhã, e depois dessa entrevista de emprego, ele liga para minha prima, solicita a ela que peça o Uber, né, de moto para ir em determinado lugar, que lá ele ia alugar a moto, que tinha recebido uma ligação de um colega, que tinha uma moto por um preço bom, porque ele era mototaxista, mas não tinha moto, então ele alugava a moto. E ele foi lá, só que de lá ele não voltou mais, né? E aí todos os noticiários mostravam a gravação dele chegando na rua, bem vestido, arrumado de calça, blusa, e sumiu. Resumindo a história, meus irmãos, infelizmente, né? Ele foi assassinado. E encontraram, aí a pessoa que fez isso levou até o lugar, e uma situação muito triste, uma coisa horrorosa, uma tragédia, foi torturado, enfim. Porque nesse contexto, amados, da bandeja que eu estou falando para vocês, do cativo que acha que está livre, né? Esses amigos não eram amigos dele, mas eram homens maus, homens malignos, né? E uma dessas pessoas, em uma situação anterior, tinha emprestado a moto que ele tinha alugado e usou a moto para roubar. Como ele foi chamado, o dono da moto foi chamado pela polícia, que chamou ele, que tinha alugado a moto, que chamou o cara que ele tinha emprestado. Essa situação gerou a revolta da pessoa, e aí ele foi tratado como se fosse X9, né? Uma pessoa que denuncia, enfim, o bandido. E foi morto de uma forma muito cruel. Isso me levou a muitas reflexões, porque ele não tinha
nenhum tipo, digamos, de antecedente que o levasse para aquele lugar. Ele não precisava disso, né? Os tios dele são empresários, ele poderia estar trabalhando com os tios, a família dele é muito abastada, a mãe dele vive muito bem, todos vivem muito bem, ele não precisava disso. Mas na cabeça dele, ele queria a liberdade de estar no mundo sem ser pressionado por nada. E ele, mesmo sendo livre na cabeça dele, na verdade ele era cativo, né? E esse cativeiro levou ele para esse fim. Nós cremos que o Senhor fez algo na vida dele, porque durante uma semana antes, amados, toda a minha família é cristã, né? Uma serva do Senhor procurou a minha tia e falou: o Senhor está mandando eu orar pelo Ítalo. E ela fez uma semana de campanha de oração na casa da minha tia. E, paralelo, um outro irmão também estava na casa da minha prima em oração e não sabiam de nada. E o Senhor falava que era para orar por arrependimento. Então, nós cremos que o Senhor fez uma obra, porque o Senhor, que tem a supremacia de todas as coisas, já via todas as coisas. E sabia, como eu falei, que as nossas escolhas definem o nosso destino, né? E pelas escolhas dele havia um destino definido. Mas a graça e a misericórdia do Senhor, nós cremos que o alcançou. Tudo isso, queridos, eu queria compartilhar com a igreja, primeiro porque igreja é esse lugar família, né? E pelas aprendizagens também, e aos jovens, né? E aos velhos, que nós venhamos sempre, amados, buscar discernimento do Senhor, né? E escolhermos estar na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor nós somos guardados, protegidos, né? Em nome de Jesus. E nós então vamos seguindo aqui. Não sei nem como é que está meu horário. Glória a Deus. E aí nós vamos para o versículo 5, que fala da comida do rei. Então lá no palácio ele tinha direito às iguarias do rei, né? E o que Daniel e os seus amigos decidem, queridos? Aqui, né? Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel estava no palácio, foi oferecido, né? Você está cativo, mas você está no palácio, você é inteligente, vocês são maravilhosos, vocês não se preocupem que vocês serão tratados muito bem, e aqui tem uma comida para vocês. Daniel guardou a identidade dele, firme, porque não era sobre a comida. Daniel não rejeitou comer, queridos. Daniel rejeitou o altar que antecedia aquela comida. Porque se nós aceitarmos os manjares, nós também estamos aceitando os altares. A comida que eu como, a fonte de onde eu estou bebendo, vai vir também. Eu não vou comer só, digamos, né? Aqui, vou falar agora da minha situação. Eu não vou comer só um bolo e vou comer o bolo. Eu vou tomar a lactase que está lá, que eu não tenho, eu vou passar mal. Então não é só a comida, não é só o programa de TV, não é só o filme, não é sobre a companhia, não é só a situação. É o que tem dentro dessa situação. É o que sustenta essa situação. É o que ampara essa situação que você está aceitando. E ali Daniel entendia que aquela comida, por ser ofertada aos deuses pagãos, não era favorável à sua identidade com o Senhor. E por isso ele diz não. Daniel nos ensina, queridos, 4 coisas. Diga comigo assim, ó: posicionamento, postura, atitudes, decisão. Vamos lá. Posicionamento, né? Nós estamos falando tanto sobre isso. A pastora Elza, inspirada pelo Senhor, todos os dias tem ministrado ao nosso coração. E é sempre uma bênção cada devocional. Não deixem de
de receber, porque é tremendo ali o que o Senhor tem falado conosco nesse tempo, né? E no livro, com certeza, que a irmã Aia, também serva do Senhor, escreveu, nós vamos aprender mais e mais sobre como nos posicionarmos nesse novo tempo. Posicionamento fala sobre clareza de identidade e fidelidade no contexto de pressão. Eu só me posiciono se eu sei, né? Por exemplo, algumas questões de política, a maioria, na verdade, eu sempre digo, não tenho como me posicionar, porque eu não tenho clareza da questão. Eu não sei de fato, eu não fui lá, eu não investiguei. Mas existem coisas da minha área que eu digo, não, é assim, porque eu tenho clareza. Eu sei o que está sendo, o que é, eu conheço. Eu só posso me posicionar no reino espiritual como serva do Senhor se eu conheço o que Deus quer de mim. Se eu estou alinhada com a palavra de Deus. Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não tenho comunhão nenhuma com o Senhor, se Ele não fala comigo, se eu não deixo Ele, se eu não falo com Ele, eu vou me posicionar de quê, para quê? Nada vai fazer diferença. Eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que eu quero que Ele responder a Ele. Clareza, né? Posicionamento requer clareza de identidade daquilo que Deus quer. O que Daniel nos ensina, né? Que ele, por entender, ter clareza daquele banquete, da fonte daquilo e de como aquilo, na verdade, rompia com a crença, a convicção de que só Deus merece ser adorado, ele rompeu. Ele disse, eu não quero esse alimento. Nossos amigos, nós não queremos comer isso. Daniel nos ensina sobre postura. Postura. A postura é a forma como o posicionamento se expressa no comportamento. Então, se eu me posiciono sobre alguma coisa, eu preciso ter coerência para agir, né? Daquela forma. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, essa pessoa ela está nesse cargo, mas ela não tem uma postura, né, adequada para o cargo. Ou ela não sabe, porque falta clareza, falta posicionamento, falta postura, né? E Daniel, aí eu acho tão lindo, gente. Lembra que eu comecei falando que Deus ia nos ensinar sobre... Para mim, essa é a grande chave aqui hoje, para mim, Marluce. Cada um Deus ministra de uma forma, né? Daniel tem uma postura muito madura diante da situação. Ele se posiciona não de forma com confronto, não de forma ali rixosa. Ele não parte para a ignorância com o chefe dos eunucos. Ele não, nossa, tá doido, eu vou comer isso aqui é ofertado. Daniel nem toca nisso. Daniel, ele é respeitoso, ele é educado, ele é muito sábio nas palavras. Lembra que eles eram os homens mais sábios, né? E ele vai e ele fala então aqui, ó. Ele pede, né, para eles não comerem aquela comida. E aí depois ele fala aqui no versículo 12, ó. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. Então Daniel me ensina que posicionamento não é sinônimo de brigar com ninguém. Não é sinônimo de ser grosso, ignorante com ninguém. Eu posso me posicionar com educação, né? E outra coisa, posicionamento, postura e também vem o quê? A atitude. A minha postura, ela pede uma atitude. E aí ele fala, faz o teste dos 10 dias, vamos fazer o seguinte, faz um teste. Coloca a gente para comer só legumes e água, ao invés daqui das manjares do rei e o vinho. E depois a gente vê o que vai dar. Ele busca de uma forma estratégica uma solução, uma mediação.
Isso também revela posicionamento. E isso, para mim, é muito lindo, porque, irmãos, como eu falei para vocês, eu sempre ficava pensando, meu Deus, por que eu respeito, eu não me posiciono? Será que eu estou em falta com Jesus? Porque eu não sou... E eu sempre ficava, e eu aprendo com Daniel, que a gente pode, sim, ter posicionamento e, ao mesmo tempo, ser estratégico, ser ético, ser respeitoso. Amém? Então, a atitude, né, são as ações concretas decorrentes da postura. E o último é a decisão, que na verdade é o ponto de partida. Eu comecei do último para o primeiro, né? Porque Daniel decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E essa decisão, ela gera um posicionamento, gera uma postura e gera uma atitude, tá? E essa é a decisão que todos nós precisamos tomar esses dias, né? Do que nós vamos, de como que nós vamos viver esse tempo de consagração, do que nós queremos realmente renunciar, abrir mão, né? E de por que nós vamos fazer isso. Porque uma outra coisa que eu quero aqui já para a gente daqui a pouco fechar, é entender que não é apenas renunciar, mas por que eu tenho que renunciar? O que está em jogo quando eu digo sim para um convite que não era uma mesa para eu estar? E o que está em jogo quando eu digo, o que eu ganho se eu digo não? Eu mesma, eu disse não para uma mesa, todo mundo se reuniu e o Senhor falou no meu coração, não. E eu mantive, não. E elas, nossa, e falaram comigo, não. E depois eu falei, o Senhor dizia que não era uma mesa para eu estar. E eu vou dizer não. Então, se eu fosse pensar, ai, poxa, vai ser muito legal, minhas amigas, eu amo, quem sabe, né? Eu gosto de comer e conversar. Mas o Senhor disse não, então é não. Isso é porque, mas por quê? Não era só não, como diz a nossa mãe, né? Não é não, por que não? O Senhor falava claramente, porque não ia me edificar. Porque não era um lugar que iria me colocar onde Deus quer que eu esteja. E eu tenho aprendido, amados, que a gente não tem que dar voz para quem não dá destino para a gente. A gente tem que dar voz para onde o nosso destino nos leva. Se eu quero ir para o céu, eu preciso ouvir vozes que me edificam para chegar no céu. Onde eu quero estar? Você precisa ter clareza disso, porque é isso que vai te dar discernimento do que você deve comer da mesa que está posta. Amém? Amém. Ou rejeitar, né? E a recompensa veio, olha que coisa linda. A gente nem merece, Jesus mesmo assim nos recompensa. Mas Ele sempre recompensa, gente, é incrível, né? Porque Daniel, ele foi fiel. É dever, né? É dever do crente ser fiel. Daniel e os 4 amigos, 3 amigos. Mas, além de serem fiéis, que era o dever, eles ainda receberam recompensa. E olha o que acontece aqui no versículo 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, aí vem a recompensa. Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, que eram os 3 anos, né? O chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Eles permaneceram, porque aqui dá para entender que era uma seleção.
Então, alguns, depois desses 3 anos de formação, apareceram diante do rei, os melhores ficaram. Olha só quem ficou: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Por que será que eles ficaram, né? Porque a conexão deles não era com os deuses pagãos, não era com o governo babilônico, não era com os valores do mundo, eram com os valores do rei Jesus, eram com os princípios eternos, era com o Deus Todo-Poderoso, era com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é assim que Deus faz na nossa vida, gente. É assim que Deus faz, né? Para a gente finalizar, eu lembrei aqui, enquanto eu lia, porque eu passei por um processo, amados, ano passado, trabalhando 60 pessoas junto comigo. E para a glória e honra do nome do Senhor, vou tomar posse aqui da palavra aqui de Daniel, eu fiquei entre 16. E é Deus que faz isso. É Deus que faz isso na nossa vida. Porque quando nós renunciamos, quando nós rejeitamos os altares malignos, Ele honra e entrega para a gente dupla honra, graça, favor, misericórdia e vitória e reconhecimento para a honra e glória do nome dEle. Amém? Amém. Carol, a gente vai conseguir? Amém? Nós vamos louvar o Senhor Jesus, porque eu quero que o que você ouviu não seja apenas, não fique apenas no que você ouviu, mas você consiga declarar também com as suas palavras, tá bom? Então, se você conseguir, se você conhecer esse louvor, quero que você louve a Deus com a gente. Se você não conhecer, você vai me declarar, falando Ele, orando Ele, em nome de Jesus, tá bom? Vamos ficar em pé? Amém?